pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quarta aula do módulo de Ecologia e nela comentaremos aqui sobre o conceito de sucessão ecológica, que é extremamente cobrado aí nos âmbitos vestibulares. Espero que vocês curtam. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dá seu like, compartilha com os amigos, deixa aí suas principais dúvidas, reclamações, elogios. Eu fico extremamente grato. Se você já é inscrito, só dá o like, compartilhar com os amigos e novamente vem comigo. Vamos lá. Pessoal, o processo de sucessão ecológica é bem simples. Nada mais é do que um processo que ele é conceitualmente caracterizado como um processo gradual, ou seja, vai acontecendo aos poucos, tá? E ele é representado por uma mudança no habitat, tanto a nível aí de fatores abióticos quanto a nível de fatores bióticos. Então você vai ter uma alteração aí em toda a estrutura do habitat, tá bom? Tanto nos seus componentes aí das comunidades, quanto nos próprios elementos físicos aí presentes. Além disso, eu queria que vocês olhassem aqui nessa projeção, que olha que doideira. Você tem alguns ambientes que apresentam, por exemplo, uma matéria orgânica insuficiente, ou até mesmo apresenta aí uma umidade muito baixa, temperatura muito elevada, luminosidade muito elevada e por aí vai. E todo esse conjunto de elementos aqui, a gente nada mais chama do que a condição de um ambiente inóspito, que nada mais é do que um ambiente que acaba sendo inviável para o surgimento e manutenção da vida. Mas o processo de sucessão ecológica ele vai mudando todas essas características, porque percebam, você pode ter, por exemplo, um ambiente no qual, a princípio, você só tem rochas aqui e, eventualmente, você tem aí o aparecimento de alguns líquens, que nada mais é do que, por exemplo, uma associação entre um fungo e uma cianobactéria. E essa associação aqui de fungos com cianobactérias acaba fazendo aqui o que a gente chama de colonização primária, ou seja, você vai ter uma espécie pioneira aí que, de certo modo, consegue se adequar a essas condições muito aluzi-crazes do ambiente e, consequentemente, vai ser o ponto de partida para, por exemplo, nessa segunda figura aqui, você ter o processo aí de colonização por outras espécies, seja vegetais ou até mesmo de outros animais, tá bom? E isso vai fazendo com que, sucessivamente, esse ambiente vá mudando aí as suas características, até quando você chega no estágio de clímax. Olha que legal! E, consequentemente, ao longo aqui do processo de sucessão ecológica, as características aqui do seu habitat vai mudando. Então, a luminosidade vai diminuindo nos estratos mais baixos, as temperaturas vão ficando mais amenas, a matéria orgânica aumenta, a umidade aumenta e, consequentemente, você adquire aqui um status de equilíbrio no seu ecossistema. Olha que maravilha! E tudo isso daqui se dá em decorrência aqui de uma colonização que se dá aqui por espécies que nós chamamos de espécies pioneiras. Então, o processo de sucessão ecológica nada mais é do que a alteração de um habitat, tá bom? E essas espécies aqui pioneiras, pessoal, elas vão mudando aí as características do ambiente que a priori é inóspito. Então, você vai reduzindo a amplitude das variações térmicas, aumenta aí a retenção de água, aumenta, por exemplo, a quantidade de matéria orgânica, tanto por atividade fotossintética, quanto, por exemplo, a atividade aí, dos decompositores, e você aumenta aqui a estabilidade do solo em decorrência aí da presença de raízes, por exemplo, tá bom? O processo aqui de sucessão ecológica, ele pode ser subdividido como sucessão primária, que é aquele momento inicial no qual você vai ter aqui ambientes no qual a priori não existia vida, e aí você coloca as espécies pioneiras que vão fazer esse processo. Além disso, eu queria enfatizar para vocês a importância de vocês saberem que esse processo de sucessão primária, ele é caracterizado aqui por 3 momentos. A saber, se são eles, o momento de ecese, que é aquele momento no qual você vai colocar as espécies pioneiras, que vão começar a fazer esse processo de colonização, vão começar a criar as condições aqui para que outras espécies aí comecem a fazer esse processo de colonização desse ambiente, que a princípio é inóspito. É bacana ainda vocês saberem, por exemplo, que essas espécies que estão atreladas aqui com o momento de ecese são espécies pioneiras que
se adequam a essas condições inóspitas. Posto isto, você vai começar aí a estabelecer, por exemplo, um processo de colonização. Então, pega lá aquele exemplo que eu falei, os líquens. Os líquens, eles conseguem se ligar aí, ficar presos nas rochas, e com o passar do tempo, o próprio metabolismo do líquen vai liberando ácidos que conseguem fazer um processo de corrosão aqui da rocha. A gente já sabe o que é isso aí, pelas aulas de geografia. Então, você vai ter um intemperismo químico ali nas rochas e, consequentemente, esse processo de intemperismo vai mudando toda a característica ali do habitat. Olha que legal! E esse processo aí de mudança na composição do solo favorece, por exemplo, com que briófitas cheguem e com a chegada das briófitas, animais pequenos vão chegando e aí você vai mudando a quantidade aí de organismos. Aí você passa para o estágio de série, que é aí quando você começa a aumentar a complexidade do tamanho dos organismos, então você aumenta o tamanho dos animais que estão ali, o tamanho das plantas e, consequentemente, você vai mudando toda a característica aí desse habitat, até você chegar no último estágio, que é o clímax, que é uma condição agora na qual você já vai ter uma composição aqui do seu habitat extremamente estável, exceto aí se houver uma variação brusca nas condições ambientais, mas se não houver variação aí nas condições ambientais, que dali vai ficar estável por um bom tempo. Seria mais ou menos equivalente a nós pensarmos aqui na condição de um bioma, né? Que é uma condição que você ter um ambiente aí estabelecido por fauna e flora bastante característica, tá bom? E o processo de sucessão secundária acontece agora num ambiente que já foi previamente habitado, colonizado, e por consequência, esse ambiente ele vai adquirir aqui condições menos inóspitas, ou seja, ele vai ser mais favorável aí para o favorecimento da colonização. Mas eu queria destacar para vocês que no processo de sucessão secundária, as espécies agora vão ser pioneiras desse processo, vão ser muito mais exigentes se comparadas aí às espécies da sucessão primária, tá bom? Isso daqui já cai bastante nos exames vestibulares e a gente vai dar uma olhadinha aí no exercício mais adiante. E aí você pode ter, por exemplo, uma região de campo de cultivo abandonado, região que sofreu queimada, áreas desabitadas e por aí vai. Então, ó, aqui, ó, campo de cultivo, áreas desabitadas, uma área que sofreu um processo de queimada, aí você tem um processo de sucessão secundária, tá bom? E como eu falei para vocês, no processo de sucessão secundária, as espécies pioneiras elas vão ser muito mais exigentes, né? Porque o ambiente está relativamente pronto para o processo aqui de instalação. Como eu falei para vocês, o processo de sucessão ele vai mudar todas as características do habitat, mas um detalhe aqui a ser mencionado é que no imaginário de boa parte dos alunos, o processo de sucessão ele sempre leva aí a um estabelecimento de uma região do ambiente florestal. E nem sempre isso aqui acontece, tá? Ó, observem essa sequência aqui de imagens que eu estou apresentando para vocês. Ó. Você tem uma região aqui constituída só por fitoplâncton e, consequentemente, vai havendo aí o estabelecimento com outras espécies pioneiras. Ó. Vai surgindo protozoários, lavas de díperos, alguns micro-organismos. E isso daqui vai mudando todas as características aqui desse ambiente. Ó. Vai surgindo plantas aquáticas flutuantes, e vai surgindo, por exemplo, a região aqui de um pântano ou chanco, e aí pode, por consequência, quando você estabelece que chega no estágio de clímax, uma lagoa temporária. Mas, eventualmente, isso daqui pode ter uma colonização aqui por espécies terreiras, e não necessariamente você vai ter aí uma área florestal, tá bom? Um detalhe bacana a mencionar-se ainda, como eu falei para vocês, o estágio de clímax é aquele momento que você chega na estabilidade do ambiente aí, e ela é máxima, exceto se eventualmente não acontecer uma variação brusca aí nas qualidades ambientais, o ambiente ele vai manter-se ali estável, certo? Então, ó, é um exemplo aqui de uma floresta, ou de uma duna, aqui é a região da Caatinga, uma savana e por aí vai. Posto isto, eu queria que vocês se atentassem a isso daqui, ó.
o processo de sucessão ecológica poderia ser... Opa, minha gata está possuída. Pode ser esquematizado nesse fluxograma aqui. Você tem um substrato aberto, você tem as espécies pioneiras, consequentemente, você altera as condições ambientais, você vai ter o estágio de série, e aí você chega no clímax, que é o momento de estabilização aí desse ecossistema, tá bom? E aí, consequentemente, você vai aumentar a diversidade de espécies, a complexidade do seu ecossistema, mas as condições ambientais ali elas vão sofrendo uma diminuição. Então, esse ambiente ele vai ser mais estável, né? Por fim, tem-se isso, tá bom? Posto isto, eu ainda queria destacar, quando a gente pensa em sucessão ecológica, é importante ainda pensarmos aqui no conceito de produtividade no ecossistema. A saber se esses conceitos estão atrelados aqui com a produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. Ou comumente chamada aí nos exames vestibulares como produtividade bruta ou produtividade líquida. De maneira bem simplificada é o seguinte, ó, produtividade bruta está atrelado com a taxa de fotossíntese aí que você tem no rolê. Ou seja, a produtividade bruta vai ser diretamente relacionada com o total de massa orgânica que você produz aí pelo processo de fotossíntese. E o processo de produtividade líquida está atrelada com o processo de desconto da respiração frente ao que você produziu aí na fotossíntese. Então, a produtividade primária líquida, agora eu fiquei com o negócio na cabeça, perdão. A produtividade líquida nada mais é do que a produtividade bruta menos a respiração. Em outras palavras, seria quase que equivalente a nós pensarmos no seguinte: a produtividade líquida nada mais é do que a fotossíntese menos a respiração, certo? E um outro detalhe ainda importante saber-se é que a produtividade de um ecossistema depende tanto da quantidade de CO2 quanto de água, quanto de nutrientes, tá? Então você tem aqui o que eu falei anteriormente, ó, a produtividade primária líquida nada mais é do que a produtividade primária bruta menos a respiração. E além disso, eu queria já jogar duas perguntas para vocês. O que acontece aí com essas taxas ao longo do processo de sucessão ecológica e como que a gente pode esperar essas taxas aí numa comunidade clímax? Então, eu quero que vocês percebam que ao decorrer aqui do processo de sucessão, aumenta a biodiversidade, aumenta a complexidade do ecossistema, aumenta aí o tanto de nichos ecológicos, a complexidade das relações alimentares. Então, ao invés de eu ter uma cadeia alimentar, agora eu tenho teias alimentares, aumenta aqui a quantidade de microclímax, aumenta aqui o estágio de homeostase. Eu queria que vocês percebessem que ao longo do processo de sucessão ecológica, você aumenta a produtividade primária bruta, no entanto, a PPL ela vai diminuindo. Por quê? Com o passar do processo de sucessão ecológica, a taxa de extração aumenta, certo? E a saber-se, a produtividade líquida nada mais é do que a produtividade bruta menos a respiração. Então, se a gente colocasse isso aqui de forma gráfica, ficaria o seguinte: aumenta-se a produtividade primária bruta até chegar numa região aí que a gente chama de clímax, que é quando você atinge ali a estabilidade do seu habitat. A taxa de biomassa aumenta, a respiração também aumenta por consequência, mas a produtividade primária líquida, ela diminui. Então, graficamente, vocês têm que se atentar a isso. Então, de maneira bem simplificada, seria quase que equivalente a nós pensarmos no seguinte: a priori, a minha quantidade de produtividade primária bruta é muito maior do que a minha taxa de respiração, mas com o passar da sucessão ecológica, a minha taxa de respiração ela vai se igualar à minha quantidade de fotossíntese. Então, quando eu chego no estágio de clímax, eu vou ter uma produtividade primária líquida tendendo a zero ou estando próximo a zero. Por quê? A minha taxa de fotossíntese vai ser relativamente idêntica, quase igual à minha quantidade de respiração, tá bom? Um exemplo bacanudo aqui é esse exercício que caiu, por exemplo, lá na Unicamp em 2003, que nos traz uma representação bem clássica de como que acontece esse rolê aqui na prática.
Esse experimento ele mimetiza um processo de sucessão ecológica. E a gente precisa agora identificar, será que seria uma sucessão primária ou será que seria uma sucessão secundária? E para vocês identificarem isso aqui, basta vocês lerem a comanda do exercício. Primeiro, que curva do gráfico apresenta a relação produtividade líquida por biomassa e que curva mostra a diversidade de espécies? Explique. E B, indique uma situação possível de ocorrer na natureza que corresponda a esse experimento. Essas devem estar perguntando, tá, professor, beleza, você leu aí o exercício, deixa eu procurar minha canetinha. Opa, achei ela. E como que acontece daí de forma prática no rolê? Primeiro passo que vocês precisam fazer aqui nesse exercício, compreender ele. Vamos lá. Primeiro, o exercício nos traz logo de cara que você tem uma condição que a espécie estava em clímax, ou seja, ela já estava no seu estágio aí estabelecido, já tinha passado por uma sucessão ecológica, então, já passou por um processo de sucessão ecológica. Então, nessa primeira condição aqui, na figura 1, você tem uma condição de uma comunidade que ela tem diatomáceas, algas verdes, dinoflagelados, cutíferos e etc., que são aqui micro-organismos platônicos, tá? E aí o que acontece? Esse experimento ele vai fazendo ao longo do 7º dia, 15º dia, 22º dia, alterações aí nessas populações. Até que você chega numa condição aqui, no 12º dia, você tem um novo clímax, ou seja, esse experimento ele perpassa pela ideia de sucessão ecológica. E aí o que a gente precisa se atentar aqui no gráfico, a saber-se, você está observando que a princípio você tem uma quantidade aqui muito baixa de uma coisa e isso aqui vai aumentando, então a diversidade aumenta. Isso, a figura A, estaria atrelada aqui com a diversidade de organismos. Por quê? A gente já sabe que no processo de sucessão ecológica, a biodiversidade tende a aumentar ao longo da sucessão ecológica. E a produtividade líquida, ela tende a diminuir com a sucessão ecológica. Por quê? A taxa de fotossíntese vai se igualando à taxa de respiração. Então, a curva A está atrelada aqui com a diversidade biológica. Vou colocar aqui. E a curva B está aqui atrelada com a relação produtividade líquida por biomassa, certo? E aqui, B, indica uma situação de ocorrer na natureza que corresponda a isso. E isso daqui, pessoal, seria um caso aqui clássico de sucessão ecológica secundária. E aí você poderia dar, por exemplo, uma situação na qual você teve ação humana aí nesse ambiente. Ou seja, você queimou uma floresta, ou pode ter sido uma ação geológica natural, por exemplo, uma ilha que sofreu uma erupção vulcânica. Isso daqui, aquilo acaba alterando o ambiente, e aí se passa por um processo de sucessão ecológica secundária, certo? Era só isso que o exercício da Unicamp nos pedia. Então, eu queria enfatizar aqui de antemão que a gente precisa saber que no processo de sucessão ecológica, então vamos colocar aqui, primária, nós temos aqui 3 estágios, a saber-se, o estágio de ecese, o estágio de série e aqui o estágio de clímax, certo? E além disso, nós precisamos saber que a priori, a minha taxa de fotossíntese é muito maior do que a minha taxa de respiração. No entanto, quando eu chego no estágio de clímax, a minha taxa de fotossíntese é quase que equivalente à minha taxa de respiração. Por consequência, a minha produtividade primária líquida, ela tende a zero. E isso é importante vocês saberem, tá bom? Então, só para resumir aqui o rolê. Isso daqui são características bastante interessantes de vocês saberem sobre o processo de sucessão ecológica. Então, dê um print aqui na tela, copie, coloque aí no caderninho, para que vocês saibam. A composição de espécies muda rapidamente no início, mas depois ela vai mudando aí de forma mais lenta.
o tamanho das espécies tende a aumentar, a diversidade aumenta, a biomassa aumenta, a produtividade primária bruta, a princípio, é muito alta e depois ela se desestabiliza, a respiração da comunidade vai aumentando, a razão fotossíntese e respiração, a princípio, você tem uma taxa de fotossíntese muito maior do que a respiração, mas depois elas vão se igualar, tá bom? A produtividade primária líquida, a princípio ela é muito grande, mas ela vai diminuindo aí com o passar da sucessão, tá bom? As cadeias alimentares elas vão se tornando mais complexas, e ao invés de você ter cadeias alimentares, você vai ter aqui teias alimentares, porque você aumenta aí os nichos ecológicos. A reciclagem aqui dos nutrientes aumenta e, consequentemente, a conservação aí desses nutrientes também vai aumentar com o processo de sucessão ecológica. Tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.